E agora vamos para a nossa última aula. Opa, tem alguém conhecido aqui. Quem será? Então vamos ver o que está acontecendo. Vamos para a nossa aula de ciências. Então, na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos ver os cuidados com o solo e a sua preservação. Mas antes, lembrem-se de colocar a data de hoje aí, 7/7/2020. Então, o Urbano e a sua família estão se preparando para irem embora do sítio do tio Luiz. O menino ficou observando o homem trabalhando no campo. Ele revirava o solo de um lado para o outro e acomodava as sementes e regava a terra. E você, na sua opinião, por que será que o homem estava revirando o solo? Olha só. Ele tem que revirar o solo para quê? Para que a água, isso mesmo, a água e o ar possam passar até as sementinhas. Você já conhece ou já viu algum desses instrumentos que nós temos aqui na imagem? E além da terra, que é o solo, qual é o recurso natural que é indispensável para o plantio? O que essas plantinhas precisam para crescer? Como que é? Isso mesmo, quem falou água acertou. E os animaizinhos? Será que tem animal que vive no solo? Quem? É verdade, aquele que é meio molinho, que vai de um ladinho para o outro. É a minhoca. O que é a minhoca? Mas você sabia que a minhoca é muito importante? É ela que ajuda o solo a ficar mais fértil? Pois é, porque ela come o quê? Os micro-organismos. Os micro-organismos, o lixo, ela ajuda a fazer o humus. Então, o humus é importante, nós já estudamos. Ele deixa a terra fértil. A minhoca, ela ajuda como? Ela come, certo? Depois, ela faz um cocôzinho. É verdade. E aí, isso daí é cheio de nutrientes. Você nem imagina. Mas, e o lixo? Será que ele deve ser jogado em qualquer lugar? Eu posso jogar lixo no solo? O que você acha? Não, né? Por que eu não posso jogar lixo no solo? Se eu jogasse um lixo aqui, ó, onde esse senhor está arrumando, arando a terra para plantar, o que vai acontecer? O lixo, ele tem o quê? Sujeira, ok. Mas o quê? Ah, é verdade. Se ele tem sujeira, ele pode o quê? Contaminar o solo. E aí, o que é plantado no solo vai para onde? Para a plantinha. E essa plantinha vai para a nossa barriga. E aí a gente pode se contaminar com alimentos que não foram produzidos numa terra legal, numa terra boa. Então, nós não podemos jogar lixo no solo. Mas nós vamos ver agora o uso do solo. Como nós devemos usar o solo? O tio Luiz está lá conversando com o Urbano. O Urbano, como sempre, muito curioso. Tio Luiz, ele está fazendo? Aí o tio Luiz fala, ele está preparando o solo para fazer o plantio urbano. Enquanto seu pai guardava as malas lá no carro, olha lá o pai do Urbano guardando as malas no carro. O Urbano quis saber mais sobre a preparação do solo. Então, ele achava que para fazer o plantio era preciso apenas colocar as sementinhas no solo e esperar que elas germinassem, ou seja, que elas crescessem. E você também pensa como Urbano?
Acha que é só isso? Você se lembra do que você estudou na unidade anterior? Vamos relembrar? O solo precisa de cuidados especiais para que a semente possa germinar. O que é germinar, galerinha? Crescer e tornar-se uma planta saudável, forte. Vou explicar a você. Olha o que o tio falou. Mas que cuidados são esses? Olha os instrumentos utilizados pelo homem na abertura da unidade. Olha só. Você vai escrever aqui o nome desses instrumentos. Vamos ver quem descobre? Vou esperar. Continuando. O cultivo de plantas. O pai de Urbano juntou-se à conversa e explicou ao filho que existem duas maneiras de cultivar as plantas: plantando suas mudas ou suas sementes. O que é muda, Pro? Muda de planta é um pedacinho de planta que contém raiz e são utilizadas para o plantio. A plantação de mudas consiste em semear um pedaço da planta que contém a sua raiz, permitindo que ela desenvolva separadamente em uma nova planta. Olha só o desenho aqui, ó. Prestem atenção. O que foi retirado dessa plantinha? Um pedacinho. Ela foi plantada e ela vai ser cultivada, formando, em vez de uma, mais de uma. Esse processo não é considerado uma forma de reprodução, e sim de multiplicação da planta. Você sabia que a mamãe, se tem uma roseira em casa e eu pegar um galhinho da roseira e cortar na diagonal e plantar aquele galinho, ele nasce também, mesmo sem raiz? Pois é, pode fazer o teste. Tem plantinhas que não precisam de raiz. Mas voltando, quando as sementes são plantadas, temos um outro processo. Quando a gente põe a sementinha lá na terra. Aí ele é chamado de reprodução das plantas. Nesse caso, as sementes são resultado do cruzamento entre plantas, como você já estudou anteriormente. Lembra lá, olha lá, ó. O tio Luiz mostrou ao Urbano algumas sementes que havia no sítio. As de milho, as de feijão. Veja-as na página seguinte. Quem já fez a experiência do feijão? Pegar o feijãozinho e plantar no algodão. Não sai aquela raizinha? Pois é, o feijãozinho é uma semente. Então, o tio Luiz mostrou dois tipos de semente, o de milho e o de feijão. Essas sementes, além de servirem para a reprodução das plantas, também servem para nós como alimentos. E você, conhece outro tipo de semente que os seres humanos costumam comer? E aí, se sim, que semente é essa? Anote aí na questão número 3. Para completar o que o pai do Urbano disse, o tio Luiz contou que para cultivar plantas é preciso conhecer o tipo de solo. Por quê? Eu posso plantar em qualquer solo? Não, existe o tipo certo de solo para plantar. E assim também é com a semente, porque cada planta tem suas necessidades específicas. Aí o Urbano fala: eu aprendi que alguns solos retêm mais água do que outros, mas porque o plantio depende do tipo de semente. Foi como o tio Luiz falou. As sementes, elas também variam, assim como o solo, existem vários tipos de solo que dá para plantar ou não, as sementinhas são a mesma coisa. Então, para ajudar o Urbano a entender melhor sobre isso, o
o tio Luiz mostrou-lhe duas fotos, uma de um cacto e outra de uma plantação de alfaces. Olha só que diferentes plantações. O cacto e a alface são plantas muito diferentes e elas são originadas de sementes diferentes e com necessidades diferentes. Olha só, o cacto, como nós já vimos, por exemplo, ele pode viver em ambientes de fortes estiagens. O que é forte estiagem? É aquele que demora um grande tempo para chover. É um longo período de seca, falta de chuva. Então, o cacto consegue sobreviver nesses locais. Por que que ele consegue? Porque, olha só, ele possui uma grande reserva de água em seu interior. Só que a nossa amiga alface necessita de muita água para crescer. Ela é o oposto do cacto. As plantas, assim como as suas sementes, não podem ser plantadas em qualquer tipo de lugar. Por exemplo, se uma palmeira fosse plantada em um deserto, ela não teria a quantidade de água suficiente, porque a palmeira ela precisa de muita água. Então, vamos associar o tipo de planta à paisagem que representa o clima adequado. Nós temos uma espécie de cacto e uma samambaia. Então, vocês vão ligar qual é que fica em cada lugar. Entendi! As sementes só podem ser semeadas em um local em que o clima seja favorável, certo? Isso mesmo, filho. É por isso que o cultivo das plantas depende do tipo do solo e também do tipo da semente. Já pensou eu plantar a sementinha num solo errado? Será que ela vai crescer? Não. Então, o tio falou assim: antes de vocês irem embora, vou explicar por meio de um experimento os cuidados que precisamos ter com o solo para o plantio. Então, agora, criançada, é chegada a hora da experiência. Eu proponho a vocês um desafio. Quero ver quem vai conseguir fazer essa experiência em casa e, ó, fotografar depois a experiência. Você pode fotografar passo a passo da sua experiência. Você vai ver como é muito legal. O que que você vai precisar? Nada de muito difícil. A experiência se chama Plantando em um Ovo. Isso mesmo, plantando em um ovo. Você vai precisar de um ovo, terra boa para plantas que tenham solo fértil. Vai ser muita terra? Não, só um pouquinho. Semente de alpiste. E para onde que eu vou arrumar semente de alpiste? E qualquer lugar que vende semente você vai encontrar. Se for difícil para o papai e a mamãe fazer essa experiência, não se preocupem. Depois, quando a gente voltar das férias, eu vou mostrar essa experiência para vocês. Mas por que só depois das férias? Porque nós temos que esperar muitos dias para que essa experiência dê certo. Então, eu quero ver primeiro quem vai começar a me mandar as fotos do passo a passo. Além da terra, ovo e semente de alpiste, só pode semente de alpiste. Você vai precisar de canetas marcadoras, as canetinhas de ponta fina. E aí você tem o procedimento passo a passo para fazer. Com a ajuda de um adulto, do papai ou da mamãe, vocês vão pegar o ovo cru, vão fazer um buraquinho no topo do ovo, deixar que a gema e a clara saiam daquele buraquinho. Se quiser, utilize o conteúdo do ovo que você retirou para fazer uma gemada, uma omelete, um bolo, o que você quiser. Em seguida, você vai jogar água lá dentro do ovo, vai lavar o ovo sem quebrar,
com muito cuidado. Você vai encher aquele ovo, vai ter que ter muita calma. É um trabalhinho. Vai encher o ovo com terra da sua escolha. E antes de a terra atingir o topo, não vai encher tudo. Você vai encher até um pouquinho da metade. Quando chegou lá, você vai jogar sementinhas de alpiste. Precisa ser muita? Não. Depois, o que você vai fazer? Jogar mais um pouquinho de terra em cima. E aí, finaliza. Cubra as sementes com a camada de terra, como a Pro acabou de falar. Coloque um pouquinho de água, mas com bastante cuidado para não encharcar nem ensopar a terra. Desenhe uma carinha no seu ovo com as canetinhas. Use a sua criatividade. Agora é só aguardar 2 semanas. Quanto que é uma semana? 2 semanas? Se uma semana tem 7 dias, 2 semanas vão ter? Isso mesmo, 14 dias. Então, depois que vocês terminarem, o que será que vai acontecer? Pro, precisa regar de vez em quando? Pode colocar de vez em quando um pouquinho de água, ok? Combinado? E depois que você terminar, você vai preencher essas atividades que nós temos aqui. Etapa de preparação do solo fica para a nossa próxima aula. Beijos, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e façam esta experiência. Bye! Até amanhã!